Mayday. Papa Tango Whiskey Golf Victor, declarando emergência. Estamos perdendo o motor, sem potência. Uma aeronave monomotor, a Cessna 150 Mike, se encontra em uma situação complicada. Sua única fonte de propulsão parou de funcionar. Agora, a tripulação realiza um voo planado. Seu destino? Um pouso forçado com consequências ainda desconhecidas. Aeroclube de São José dos Campos, 8 horas. A aeronave Cessna 150 Mike, matrícula Papa Tango Whiskey Golf Victor, se prepara para um voo de instrução. A bordo, um instrutor e um aluno. O voo consiste em uma navegação pelo litoral paulista, até o aeroclube de Itaém, com regresso até São José dos Campos, e um voo de aproximadamente 2 horas. O voo pelo litoral se dá pelos corredores da Terminal São Paulo. A vista do alto certamente é agradável. Por volta das 8h40 da manhã, o Whiskey Golf Victor decola de São José dos Campos. O voo de ida transcorre com normalidade e dentro do esperado, com a aeronave realizando seu toque arremetida em Itaém. No retorno para São José dos Campos, a aeronave já se encontra sobrevoando o litoral do Guarujá. A 5.500 pés, os pilotos seguem seu voo em cruzeiro, apreciando a vista do mar. Porém, a tranquilidade do seu voo está prestes a ser abalada. A aeronave começou a apresentar fortes oscilações na rotação do motor. A perda de potência foi evidente, e agora, manter o voo nivelado já não era possível. O instrutor prontamente assumiu os controles e iniciou um retorno em emergência para Itaém. Porém, o aluno sugeriu um pouso na base aérea de Santos, distante apenas 7 milhas náuticas da posição da aeronave. O instrutor concordou. Para caso de emergência como essa, a aeronave consta com um checklist de emergência. Nele constam os procedimentos para caso de uma falha de motor em voo, com as ações que devem ser tomadas. Os investigadores descobriram que o checklist nunca foi lido, uma vez que o instrutor alegou que já conheceu os procedimentos e optou por um pouso forçado. A aeronave planou para o pouso na base de Santos, no qual foi bem sucedida. Ambos, instrutor e aluno, saíram ilesos. Porém, uma análise pós-acidente revelou que não havia nenhuma anormalidade com a aeronave, e todos os componentes do motor estavam funcionando perfeitamente. No manual do Cessna 150 existe a seguinte nota: fique atento aos sinais de formação de gelo no filtro de ar do carburador. Aplique o aquecimento conforme necessário. Uma perda repentina na velocidade de rotação do motor pode ser causado por gelo no carburador ou no filtro de entrada de admissão. Voando sobre o litoral, a umidade relativa da região é consideravelmente mais alta. A cada 300 metros ou 1.000 pés que subimos, perdemos cerca de 2 graus de temperatura. Dentro do carburador da aeronave, regiões de baixa pressão podem ter temperaturas do ar próximas a 0 grau. Umidade e baixa temperatura são a receita perfeita para a formação de gelo. O gelo formado no carburador impede a passagem de ar para a mistura de ar combustível para o motor, o que consequentemente acarretará em sua falha. O relatório final apontou que, devido à não realização do checklist de emergência, o instrutor esqueceu de abrir o ar quente do carburador, item listado no checklist de emergência, e que poderia ser utilizado para derreter o gelo formado no carburador. – 24 de agosto de 2018, aeroporto de Ubatuba. A aeronave Papa Tango Whiskey Golf Victor se prepara para um voo de Ubatuba para São José dos Campos, com um toque arremetida no aeroporto de Guaratinguetá. O voo faz parte de um trajeto que a aeronave vem percorrendo no decorrer do dia,
tendo decolado de São José dos Campos pela manhã com etapas entre Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Após decolarem de Ubatuba, a tripulação iniciou uma subida em forma circular, com o intuito de ganhar altitude para livrarem o topo da Serra à frente. Ainda na fase de subida, enquanto passavam 5.500 pés, de repente um ruído estranho foi ouvido vindo do motor. O RPM começou a variar e houve a perda de potência. Mayday, Mayday, Mayday. Papa Tango Whiskey Golf Victor declarando emergência. Estamos perdendo o motor, sem potência. O instrutor rapidamente assumiu o controle da aeronave, mas a situação não deixava outra escolha aos pilotos, não realizar um pouso forçado. 3 anos após o primeiro incidente, o Papa Tango Whiskey Golf Victor se encontrava novamente em uma emergência, só que dessa vez o local para o pouso não era tão favorável. Sem muitas opções disponíveis, os pilotos optaram por um descampado irregular, e aproximadamente às 11h57 da manhã, a aeronave tocou fortemente no solo. O resultado do pouso forçado foi uma aeronave com danos substanciais. Dos ocupantes a bordo, um sofreu lesões leves, enquanto o outro sofreu lesões graves. Análises do grupo motopropulsor não indicaram nenhuma anomalia durante a operação, com todos seus componentes operando em conformidade. Análises atmosféricas do horário do voo destacaram que a 5.000 pés de altitude, a umidade relativa do ar encontrava-se cerca de 70%, gerando um risco considerável de formação de gelo. Assim como no incidente anos antes, o relatório destacou que os procedimentos para lidar com a emergência não foram executados de forma correta ou foram feitas de forma tardia. Como recomendações, o CENIPA destacou: divulgar os ensinamentos colhidos na presente investigação, a fim de alertar aos pilotos e operadores, sobretudo aos que utilizam o motor Continental modelo Oscar 200 Alpha, sobre os riscos de voo em condições atmosféricas propícias à formação de gelo, bem como para os procedimentos previstos em checklist para essa circunstância. Os acidentes envolvendo o Papa Tango Whiskey Golf Victor nos ensinam que o planejamento do voo sempre deve ser bem minucioso, contemplando os aspectos operacionais e fatores externos, como por exemplo as condições atmosféricas. Também são lembretes que os procedimentos de emergência são escritos para podermos lidar melhor com as adversidades do voo, e cabe ao piloto segui-los à risca.